Olá, tudo bem? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente falar de história no vestibular. Eu já falei aqui algumas outras vezes. FUVEST é um vestibular importante, interessante para a gente fazer esse tipo de revisão, porque ele tem uma programação bem abrangente. Começa lá na pré-história, vem até os dias atuais. Também a mesma coisa na história do Brasil, sempre abordando desde a pré-história até os dias atuais. América aparece. Então, ao estudar para a FUVEST, você está estudando para todos os vestibulares. Então, por isso eu gosto desse vestibular, embora às vezes a gente também mescle com outras provas, questões interessantes. Hoje eu vou tentar responder aí uma pergunta que os alunos sempre cobram, que é: o que cai no vestibular? Eu vou responder, mas por meio das provas da FUVEST, certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, veja, eu fiz um levantamento dos 3 últimos anos da FUVEST. Então, olha só, em 19 caíram, por exemplo, três questões sobre história do Brasil e as demais sobre história geral. Em 2020, caíram 5 de Brasil, 7 de geral, certo? Então, a gente considera bem equilibrada nesse sentido. Em 21, caíram 6 de Brasil e 5 de geral. Veja, caiu mais, inclusive, do Brasil que geral. Mas nada também assim absurdamente maior ou menor. Por isso que eu falo, gente, a FUVEST é interessante justamente porque faz essa prova bem equilibrada nesse sentido e acaba contemplando aquele aluno que fez o ensino médio direitinho, né? Geralmente é assim, lá no primeiro ano você começa com a pré-história, vai até mais ou menos a Idade Média, a maioria depois começa a mesclar a história geral e do Brasil e vai seguindo assim até o terceiro ano do ensino médio, quando os temas mais contemporâneos do século XX, como eu já disse, tanto em geral quanto no Brasil. Então, olha, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou analisar as questões para você ver como é balanceada, como eu disse, na distribuição daquela tradicional, é a nossa referência melhor e mais fácil, aquela tradicional divisão, pré-história, antiga, média, moderna e contemporânea, no Brasil, no caso, colônia, império e república, e depois a gente vai primeiro dar esse panorama geral, depois nós vamos analisando o tema, tá? Só para você ter uma ideia. A antiguidade, mas por exemplo, a antiguidade pode ser Grécia ou Roma, então, mas foi Grécia. E dentro da Grécia, qual o tema, certo? Pode ser economia, pode ser os períodos, né, diferentes, clássico, arcaico e assim por diante. Então, primeiro, como disse, a viagem mais ampla, mais panorâmica. Se você quiser só ter uma ideia, né? E depois a gente vai voltando e vendo com mais detalhes, legal? Então veja, na prova de 19, como eu disse, que caíram só 3 de Brasil e 8 de geral, por exemplo, eles cobraram Roma. Uma das questões era sobre o Arco do Triunfo, certo? Olha, gente, você pode ir atrás da prova ou atrás dos meus vídeos. Os vídeos, eu tenho os 3 anos comentado questão por questão, certo? Analisando por que não as erradas e assim por diante. Como eu disse aqui, é uma visão mais ampla para depois ver com detalhes questão por questão, certo? Então, como eu disse, vamos lá. De novo repetindo, então, 2019 caíram 3 de Brasil e 8 de História Geral. Então, a primeira foi sobre antiguidade, no caso, uma história sobre o Império Romano. A outra questão caiu sobre as mulheres na Idade Média, um tema muito recorrente, né? O papel da mulher na antiguidade, na Idade Média. Então, você tem que ficar também atento a esse tema. Uma outra questão vindo na ordem, caiu um quadro do Lazar Segal. Essa foi a obra do Lazar Segal. No caso, eu comentei, você, se tiver curiosidade, pode procurar no meu canal. Eu comento essa questão com mais detalhes. Embora existissem nas alternativas as escolas de pintura, não era necessário você saber a escola para responder.
por eliminação e observação da obra, você conseguiria responder. A outra era sobre a Revolução Chinesa, bem assim, nu e cruamente, né? A outra aí do Brasil, como eu disse, caiu sobre a ditadura, uma tabela onde mesclava ali aspectos da economia e da política. Uma outra questão, então, abordou a Revolução Industrial, tema, como eu disse, muito recorrente. Na 86 caiu um quadro também sobre a mulher e a questão sobre os limites da República Brasileira, ou seja, então, o período republicano. A questão seguinte foi sobre uma relação entre a Revolução Francesa e a Guerra de Independência nos Estados Unidos, também muito recorrente. Uma questão do apartheid, portanto, do século XX, que já era fim do apartheid. A outra questão era sobre o Brasil, uma charge. Eu deixei aqui as charges para você observar com mais atenção. Então, do seu lado esquerdo, a figura de Solano Lopes, sob vários crânios, cadáveres, e do seu lado direito, um soldado horrorizado vendo um escravo sendo castigado. Portanto, dentro do exército, começou a ganhar força a proposta de abolição da escravidão. Sobre o Solano Lopes e outras sobre a questão da abolição no Brasil, ou do tema da abolição, certo? E a 90 era uma questão sobre a Europa do século XIX, que abordou um pouco o nacionalismo. Então, veja, se a gente fosse, como eu disse, pensar a distribuição de antiga, média, moderna e contemporânea, praticamente todos os períodos foram contemplados, certo? Então, ó, só repetindo rapidinho, a questão sobre o Arco do Triunfo era Roma, Antiguidade, a mulher na Idade Média, certo? Portanto, Idade Média, contemporânea caiu aqui a Revolução Chinesa, a Revolução Industrial, essa questão da independência dos Estados Unidos, como disse, no limite ali entre a moderna e a contemporânea, apartheid contemporânea, e século XIX, né? Portanto, dentro da história contemporânea. Você veja como distribuiu bem ao longo assim da história, e a mesma coisa a história do Brasil, certo? Então caiu, se a gente fosse colocar, não caiu nada do período colonial. Veja, estamos analisando só a primeira fase, certo? Então caiu uma charge sobre a Guerra do Paraguai, então seria o Império, Segundo Reinado. Caiu uma questão sobre a República, certo? O quadro da mulher. Essa foi a obra utilizada pelo vestibular de Décio Vilares, e a alternativa correta, depois você pode procurar, que a alternativa C dizia que era uma alegoria da liberdade, da pátria e da nação. Correto, a mulher muitas vezes foi usada como símbolo dessa, como diz aí, alegoria da liberdade, que contrastava com os limites da cidadania, porque na República Velha as mulheres não podiam votar, os analfabetos, então havia um limite dessa liberdade proposta pelos republicanos. Como disse, uma obra, e houve uma discussão sobre essa representação, o simbolismo dessa mulher, né? E a ditadura militar, ou seja, bastante então contemporânea. Então não apareceu questões, por exemplo, sobre colônia, sobre o primeiro reinado, mas portanto, né, caiu império e período então republicano. Foram questões mais, vamos dizer, quase que mais contemporâneas do Brasil, certo? Como eu disse, nós estamos analisando a primeira fase. Na segunda fase, apareceu uma questão, abordou um tema, né, do padre Antônio Vieira, que discutia o período colonial, as invasões holandesas. Eu vou fazer um vídeo sobre a segunda fase, aguarde.